Pois é, brincando com fogo. É assim que o homem está fazendo agora nesse período de estiagem. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o estado de Rondônia, o número de incêndio aumentou de 30% a 40%. E quem vai falar sobre isso é o Tenente Moacir, né? Ele estava já nos falando alguns dados e falando o que está provocando e também que a estiagem vai estender esse ano. É isso mesmo, Tenente? Bom dia, exatamente. Infelizmente, nós estamos tendo muitos problemas com relação às queimadas, já no início do período de estiagem, que tende a se estender um pouco mais esse ano. Vocês podem notar que, por exemplo, numa época dessa, ano passado, nós tínhamos bem menos incêndios, focos de incêndio registrados aqui na cidade de Vilhena, e infelizmente esse ano temos mais. Algumas medidas estão sendo tomadas, medidas preventivas e medidas operacionais, como, por exemplo, reforço na nossa escala de serviço, para que possamos atender a demanda, que está sendo bem alta já nesse início, e também algumas ações de conscientização que já foram deflagradas, inclusive com o apoio do Ministério Público desde o mês passado. Tenente, em relação a como é que o batalhão está trabalhando, o senhor falou assim que, no caso, está tão grande que eles estão tendo até que vir com outro tipo de uniforme para ter uma ideia de como está grande esse combate ao incêndio agora para esse ano. O senhor poderia falar, então, um pouquinho do trabalho que o Bombeiros está fazendo, então, esse ano, agora de 2016? Certo. Realmente isso mexe com toda uma estrutura. Nós temos uma rotina diária dentro dos quartéis, inclusive com padronização de uniformes. Existe um uniforme que é o nosso uniforme de passeio, que nós chamamos, é um uniforme um pouco mais formal, fino, são utilizados inclusive para reuniões, inclusive esse tipo de uniforme a gente já aboliu, porque temos um efetivo, podemos ter dessa forma um efetivo bem mais preparado para atender a qualquer momento, todos então com esse uniforme de instrução, que é o uniforme de combate a incêndio, inclusive outros uniformes também especiais que foram disponibilizados para nós. Muitos dos nossos combatentes têm esses uniformes que já são utilizados direto para o combate a incêndio florestal. E também, como eu acabei de falar agora há pouco, questão de efetivo, de escala de serviço extra. Os bombeiros estão tendo vindo, teoricamente, na sua folga das 72 horas, para compor a guarnição de serviço e para que a gente possa ter um reforço, né, um efetivo a mais, para que a gente possa combater esse tipo de ocorrência. Bom, Tenente, percebemos que o caso as causas desse incêndio não é uma coisa assim, por acaso aconteceu. A maioria tem sido acidentes criminosos, né, no caso desses incêndios. Como é que está sendo trabalhada, então, essa forma de conscientização então, com as pessoas? Porque, por mais que todo ano a gente bata na tecla, parece que todo ano vem aumentando. E aí, Tenente, como que está sendo isso, então? Sim, olha, são condições favoráveis a esse tipo de ocorrência, né? Você vê, numa época dessa, baixa umidade relativa do ar, fatores como a alta temperatura, ajudam, né, a propagação dessas ocorrências. E, infelizmente, as pessoas não se conscientizam disso. E tem sido recorrente ano a ano. Há um ano, talvez pior do que o outro, e fica oscilando nessa magnitude devido às condições climáticas. Mas sempre no decorrer dos anos são a mesma coisa, né? Então, as pessoas precisam se conscientizar de não queimar, que existem, inclusive, sanções para isso. E as pessoas precisam se conscientizar que nós estamos numa época de estiagem propícia a esse tipo de ocorrência. Então, temos que fazer o máximo para que possamos resguardar os nossos bens, a nossa vida e o nosso patrimônio. Quais são os danos, então, por enquanto, que já tivemos já esse ano agora de 2016 já, Tenente? Bom, temos aí alguns incêndios, né, de grandes proporções, principalmente na área rural. Como você falou agora há pouco, estão sendo tomadas medidas de conscientização, apesar de que nós já estamos no período, podemos considerar período de estiagem, mas o trabalho de conscientização ele tem que ser sempre, tanto antes, quanto durante, quanto depois, e para que no próximo ano não venha acontecer de novo, ou pelo menos o mínimo possível. As medidas que nós estamos tomando são essas, e infelizmente tem sido recorrente, mas o Corpo de Bombeiro está fazendo tudo o que pode, que lança a mão, que está o seu aparato à sua disposição para que a gente possa minimizar essas ocorrências. Foi o Tenente, então, falando um pouquinho de como é que está sendo os incêndios e como estão sendo combatidos aqui na cidade de Vilhena. Quem está aqui na cidade percebe que, às vezes, tem muita fumaça aqui, né? As pessoas realmente não estão estando consciência em relação tanto à saúde das pessoas, porque, gente, incêndio não é brincadeira. Sem contar que ele pode se alastrar, né, se tem principalmente perto de fios ou perto de residência. Então, esse foi o conselho, então, do Tenente. Tome cuidado. Se você quer tomar fogo, espere passar esse período, ou você limpe, então, o terreno. E esses são, então, conselhos, então, do Tenente. Essas são imagens de Olivan Yuri. Eu sou Mara Carvalho para a TV Alamanda, a TV que faz a diferença.